Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Começo por saudar duas pessoas por quem tenho uma enorme amizade e, ao mesmo tempo, uma grande admiração. Aqui, ao meu lado, o professor António Menezes Cordeiro, decano da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. E neste papel institucional, sobretudo para quem vem de fora, cabe-me, sobretudo, recordar, muito brevemente, algumas linhas sobre a nossa Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Há pouco fizemos uma breve visita com os professores que nos visitam a alguns dos lugares da Faculdade de Direito, e esta faculdade é o resultado do projeto republicano de criar universidades em Lisboa e Porto, que são uma alternativa, que era uma alternativa à única universidade que durante séculos existiu em Portugal. Foi fundada em Lisboa, cerca de 1290, e depois andou entre Lisboa e Coimbra até, finalmente, em 1911 ser fundada a Universidade de Lisboa e em 1913 iniciar o seu percurso, o curso de Direito. E desde a sua fundação que os estudos romanísticos estiveram aqui presentes. E por último, não posso deixar de recordar uma geração de romanistas, mas que foram também grandes civilistas, como Raul Ventura, sem dúvida um dos grandes professores desta Faculdade de Direito, enfim, um iniciador também dos estudos laboralistas, entre outros, autor também do projeto de Código das Sociedades Comerciais, e que foi também um grande romanista. E por último, também nesta senda, os mestres meus e do professor Eduardo Vera Cruz Pinto, os professores Rui de Albuquerque e Martim de Albuquerque, que resgataram o estudo não só do direito romano, mas também da história do direito, do relativo limbo em que se encontravam. E por isso, de algum modo, são os responsáveis pela pujança que estes estudos têm. Como é sabido, e nesta tarefa protocolar apenas algumas linhas, esse resgate foi também obtido através da obra científica absolutamente imponente do professor António Menezes Cordeiro. E, portanto, essa tarefa de tornar o direito romano também direito atual, através da demonstração da relevância do estudo científico do direito romano para os institutos da atualidade, seja no direito civil, seja noutros ramos que eventualmente pensaríamos mais distantes do direito romano, como o direito comercial, essa é uma tarefa que, sem dúvida, a Faculdade de Direito deve, e a ciência do direito deve, ao professor António Menezes Cordeiro. E na pessoa do professor António Menezes Cordeiro, naturalmente, os seus continuadores, porque hoje também muitos outros doutorandos, em especial isso manifesta-se em teses de doutoramento, mas também noutras, fazem também essa ligação histórica entre os institutos da atualidade e o direito romano. E por isso, as obras do professor António Menezes Cordeiro são de uma extrema importância para o cultivador, claro, do direito romano, mas também o cultivador do direito atual e da história do direito. O professor Eduardo Vera Cruz é, sem dúvida, o maior responsável por este renascimento dos estudos romanísticos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, por isso mesmo, não posso deixar de saudar com muita afetividade, não só o professor Vera Cruz, mas, naturalmente, o conjunto de professores de primeira categoria que nos visitam por ocasião destes encontros romanísticos. Portanto, sem estes dois mestres, não seria possível falarmos de Direito Romano na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E, de outro lado, eu próprio, como professor de História do Direito, já não tão fiel ao Direito Romano de Roma, tenho, sobretudo, procurado também chamar a atenção para a, expressão que hoje muito utilizada, eventualmente equívoca, a tradição romanística. Isto é, a importância que o direito romano,
não o direito romano de Roma, mas o direito romano revisitado na literatura jurídica, na legislação e nas decisões dos tribunais, desde a Idade Média até o século XIX, o modo como essa tradição romanística se vem a manifestar em Portugal e, na verdade, explica muitas das similitudes que nós encontramos entre o direito romano e o direito atual. Claro que, como é demonstrado também nas obras do professor Menezes Cordeiro, mais evidentemente no direito civil, ou no direito privado em geral, do que no direito público. Aí, eventualmente, outras afinidades culturais, menos fáceis de explicar, nomeadamente com o direito canónico, seriam também possíveis de ser invocados. Mas, portanto, é um gosto enorme poder receber aqui professores de vários países, representando naturalmente algo que de alguma forma todos nós representamos, que é a cultura europeia e o seu impacto para o mundo jurídico. E por isso, feitas estas apresentações, agradecendo a presença de todos, também aqui dos estudantes que se inscreveram neste curso, enfim, da direção científica, professor Cristiano Baldes, professor Eduardo Vera Cruz, a direção executiva, em especial, professor Jorge Silva Santos e professor Francisco Rocha. Mas, portanto, feitos estes agradecimentos, resta-me agradecer a presença de todos, desejar um excelente colóquio e fico à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. E em continuidade... Não preciso. Em continuidade, passo então a palavra ao Sr. Professor António Menezes Cordeiro, agradecendo muito a sua presença nesta tarde. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. António Pedro Barbas Homem, ilustre colega, querido amigo, Presidente do Conselho Científico, é uma figura aqui determinante. Vossa Excelência fez-me uns elogios tão simpáticos, um pouco exagerados porventura, mas sabem que estas coisas mesmo exageradas sabem bem, de modo que eu agradeço muito. Também sou do professor Vera Cruz Pinto, estão aqui personalidades nesta sala, desde logo o professor Cristiano Baldes, que é um grande amigo nosso, a professora Giovanni Lucchetti, também. Meus amigos, ninguém pode morrer sem ir a Bolonha. Dê para onde der, não se esqueçam disso, é obrigatório, qualquer jurista tem que ir a Bolonha, que é uma peregrinação indescritível. Além de ter aquelas belíssimas bibliotecas, sábias como o professor Giovanni Lucchetti, e depois come-se muito bem em Bolonha, sabe? Também mais um argumento para irem até lá, gente muito simpática. Bom, também vejo aqui, não queria cumprimentar toda a gente por faltar voz, vejo aqui o professor Miguel Teixeira de Sousa, também poderoso presidente do Grupo de Ciências Jurídicas, meus cumprimentos, senhor professor Paulo Costa Silva também, os meus cumprimentos, e para todos os outros colegas, tudo. Isto é organizado também pelo Dr. Francisco Rodrigues Rocha e pelo Dr. Jorge Silva Santos. Parabéns, sabem que isto, organizar estas coisas é sempre assim. Bem, allora andiamo alla bellissima lingua del Dante per i nostri amici italiani e per tutti, poiché l'italiano è una lingua scelta per tutti i romanisti. Benvenuti alla Facoltà di Giurisprudenza de Lisbona. Und ein unserer deutscher Professor, verzeihen Sie mich mein amüsantes Deutsch, leider habe ich nicht viele Möglichkeiten, Ihre schwierige Sprache mündlich anzuwenden. Ich bin noch ein Zivilist, aber während meiner ersten Zeit in München, vor mehr als 40 Jahren, hätte ich die Gelegenheit, mit Professor Dieter Nuhr zusammenzuarbeiten. Und später besuchte ich immer wieder das Leopold-Wenger-Institut in München. Das römische Recht ist für jeden Zivilisten unüberwindbar. Willkommen an die Juristische Fakultät von Lissabon. Nehmen Sie ein herzlich Grüß Gott an. E agora para os nossos patrícios portugueses, queridos colegas do Grupo de Ciências Histórico-Jurídicas. Sabem que uma pessoa, quando chega a uma certa altura da vida e olha assim para trás, não é? Vê coisas giras, acho que os historiadores são peritos nisso. Eu sou apenas um aprendiz de historiador, mas, enfim, algumas coisas a gente vai vendo. Eu devo dizer que sempre me bative ao vosso lado para defender os estudos históricos do direito. Já ninguém se lembra, mas no princípio dos anos 80 foi aprovado no Conselho Científico o restabelecimento do direito romano como cadeira obrigatória no primeiro ano.
Houve uma movimentação bizarríssima na faculdade. Foram choramingar às portas do governo. Houve na altura um senhor governante muito importante, seu nome Britaldo, que fica o nome para quem a conheça, não é? Para evitar que essa disciplina fosse efetivamente criada. Portanto, é uma ingerência do governo na autonomia das universidades e, como todas as ingerências, enfim, no sentido do abaixamento da cultura. E também chegou a haver propostas nesta faculdade para acabar com o grupo de ciências históricas, não é? Que seria uma secção, uma subsecção do grupo de ciências jurídicas. Também nos batemos contra isso. Eu devo dizer, meus amigos, que os jovens que têm vocação para historiadores não têm tido sorte no nosso país. Porque chegam à faculdade sem conhecimentos básicos de latim e de alemão. Ora, sem latim e sem alemão não se faz investigação histórica, a sério, para mais no tempo do direito romano. Meus amigos, os jovens, eu tenho fé em vocês, não é? Porque senão tinha passado uma vida inteira aqui na faculdade. O direito e a fortiori a história do direito são mentiras, mas têm que ser levadas a sério, têm que ser aprofundadas e levadas a sério. Nós temos todos que evitar as derivas e as miragens basistas, não é? Que ciclicamente assolam a nossa faculdade. Eu já vi várias dessas miragens basistas. Olha, para já, em 74, 75, é que todos os professores foram pura e simplesmente expulsos, né? Substituídos por um corpo docente, enfim, digamos de carnaval. Só que essas miragens passam depois de moda, não é? E os próprios que protagonizam essas miragens, passados uns anos, são os primeiros a rirem-se delas. Tudo bem, isso é normal, estamos numa universidade, as coisas funcionam assim. Mas cuidado, porque no terreno muitas vezes elas implicam o abaixamento do nível. E tudo que seja baixar o nível, depois é muito difícil de recuperar. Meus amigos, jovens historiadores do direito, respeitem os vossos mestres, se querem ser respeitados depois no futuro. Lembram-se do fenómeno da vulgarisierung, não é? Porque nós estamos perfeitamente neste momento a enfrentar uma vulgarização da ciência do direito. E nós temos que resistir, as universidades são assim. Se for preciso, durante a Idade Média resistimos 1000 anos, depois resistimos outros 1000, cá estarão os jovens para mostrar que isso é possível. Obrigado pelo vosso convite, obrigado pela vossa presença. Não desistam, latim, direito romano, e já agora um bocadinho de alemão. O italiano, enfim, é relativamente fácil, embora para ser bem falado tenha que ser isto. Obrigadinho pela vossa presença. Senhores professores, muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu vou tentar ser breve, porque as sessões de abertura são sempre mais protocolares, mas é necessário dizer algumas coisas. Nós já vamos no 6º encontro e, por isso, seguindo a ordem do protocolo, palavras iniciais para o Sr. Decano da Faculdade de Direito, o Sr. Professor António Menezes Cordeiro. Eu aprendi com o Sr. Professor Rui de Albuquerque, eu e o Pedro, a sermos gratos àqueles que nos querem bem e que de alguma maneira apoiaram sempre o direito romano e o grupo de ciências histórico-jurídicas. O professor Rui de Albuquerque dizia-nos constantemente que contou com o apoio do Sr. Professor Menezes Cordeiro sempre na criação de uma disciplina de direito romano. E por isso, Sr. Professor, não por ser o ano da sua jubilação, mas porque eu faço por gosto, faço também por dever, e não há coisa mais prazerosa que os deveres da gratidão. Por isso, Sr. Professor, fica aqui o testemunho, convém a pedido ao meu decano, o professor Pedro Barbas Homem, da gratidão do Grupo de Ciências Histórico-Jurídicas por aquilo que Vossa Excelência fez no passado e continuará a fazer pelo grupo. Também dizer ao Sr. Professor Menezes Cordeiro que a Escola de Direito Civil, que foi aqui criada por Vossa Excelência, tem nas introduções históricas e nas referências ao direito romano extensas páginas que nós lemos e que certamente divididas ou tiradas do todo do trabalho também seriam excelentes obras para a juris romanística da Faculdade de Direito. É uma questão agora de falar com os autores e ver se estão disponíveis a retirar essas partes para alimentarem a nossa literatura juris romanística. Dizer também que, se me permitem, uma referência especial aos professores Cristiano Baldos e Giovanni Lucchetti, que sempre estiveram connosco nestas aventuras, que a revista Interpretatio Prudentium tem feito o seu caminho. É uma revista que vai sendo reconhecida fora de portas e, nessa medida, a revista fará certamente a devida referência à Vossa Excelência quando se tratar de, num ano que é o ano em que o Sr. Professor, embora se jubile, continuará connosco, mas a referência devida será feita certamente. Eu e o professor Cristiano Baldos depois trataremos disso. Dizer também ao Sr. Professor Menezes Cordeiro que foi um apoiante do início destes encontros juris romanísticos através do Centro
de direito privado e, por isso, muitas vezes só foi possível realizar o encontro com o apoio do Centro. E, nessa medida, Sr. Professor, acho que é a quarta vez que agradeço, mas fosse mais vezes e mais vezes seria a referência feita. Por isso, a referência ao decano da faculdade é uma referência aqui, é uma referência de gratidão, não só no ponto de vista pessoal e institucional, convém a pedido ao decano de Ciências Histórico-Jurídicas, mas também da área da disciplina do Direito Romano. Quanto ao Sr. Professor Pedro Barbas Homem, o Professor Pedro é o decano do Grupo de Ciências Histórico-Jurídicas, nada se faz sem que ele dê o seu aval e a sua... Não é autorização, é o aval. E nós sempre conversamos sobre as coisas que fazemos e por isso o professor Barbas Homem tem dado o apoio necessário àquilo que são as nossas atividades no direito romano, muitas vezes falando, porque a área do direito romano de Roma e a área do direito romano comum, da tradição, da experiência jurídica romana, são áreas que têm que ser às vezes alvo de tordesilhas no ensino do direito romano e da história do direito, e isso tem corrido bem. Por isso, Sr. Professor Pedro Barbas Homem, o agradecimento do seu colega nesta área, agradecendo sempre aquilo que tem feito pela disciplina de Direito Romano. Um agradecimento ao Jorge e ao Francisco por estarem na direção executiva, a todos os colegas que estão aqui, e eu olho para a sala e digo, no primeiro encontro nós éramos 6. E já o Sr. Walter tinha trazido para cá para o auditório, não é? E na altura até o Pedro disse-me, o professor Menezes Cordeiro também fez uma referência que o professor Baldos tinha vindo a Lisboa e que nós não estávamos a aproveitar, e foi uma bela crítica, não estávamos a aproveitar devidamente a presença do professor Cristiano Baldos. Parece que agora temos já um leque, logo se verá se saem muitos romanistas desse leque, mas agradeço-vos a todos, os que estiveram no mestrado, no doutoramento, que continuam a estudar e a frequentar, portanto todos vocês que aí estão, sobretudo os colegas da África e do Brasil que continuam connosco. Uma referência também ao professor Teixeira de Sousa e à professora Paula Costa e Silva, porque estão sempre connosco nos encontros, a presidir a mesas, a dar-nos o seu testemunho sobre a importância do direito romano. Uma última nota, porque eu disse que ia ser breve e não cumpri, para dizer que estes encontros juris-romanísticos tratam do costume ou do direito consuetudinário como fonte de direito, e eu tenho a certeza que vão sair daqui animadas palestras com perguntas, com a possibilidade de mais uma vez verificarmos se uma coisa é o costume, outra é o direito consuetudinário e qual é a mediação que o jurídico pode fazer entre o costume e a lei que se baseia no costume. Agradeço a todos mais uma vez a presença, o professor Coena Boy, os professores todos que estão connosco. Eu quando faço referências individualizadas perco-me sempre e fica mal, e por isso cumprimento os professores espanhóis que estão connosco na figura do professor Coena Boy e os demais já referi. Muito obrigado a todos, e agora parece-me que passa a palavra ao professor Barbas Homem para encerrar a sessão, mas isso ele saberá melhor do que eu. Muito obrigado.